Graça e paz, irmãos. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Salmo de número 27, verso de número 8. Este salmo nos diz que não somos nós quem buscamos a Deus, não parte de nós. Embora com a regeneração nós tenhamos aspirações santas, desejos santos pela obra do Espírito em nós. Mas esse texto nos ensina que é o Espírito Santo quem opera em nosso coração, dizendo, e Deus dizendo através do Espírito, buscai a minha presença. Deus traz este imperativo ao nosso coração, creio que pela palavra e pela obra do Espírito, para que nós o busquemos. E a nossa resposta é como a de Davi: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E é certo também que Deus muitas vezes usa várias situações nas nossas vidas para que nós o busquemos. E muitas vezes são situações de sofrimento, de tribulação e de angústia. Afinal, não é verdade que nós buscamos muito mais a Deus nos vales, nos momentos de aflição, no medo, nas tribulações, na falta. E eu creio que episódios como o que estamos passando levaram muitas pessoas a buscarem mais intensamente a Deus. É claro que alguns são apenas religiosos, que buscam bênçãos de Deus. São movidos apenas pelo medo e não pela adoração, pela dependência e pela reverência. Buscam a Deus de maneira como num relacionamento utilitarista, como um ídolo. Eu vou buscar a Deus porque estou com medo, porque pode me faltar, porque Ele pode me dar alguma coisa, mas é só a tempestade passar e essas pessoas vão se esquecer de Deus. Mas na vida dos filhos de Deus, Deus usa muitas vezes o sofrimento para que o nosso relacionamento com Ele se torne mais profundo. E não faltam exemplos dentro da própria Bíblia e também na história da igreja. Como o salmista diz, foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus caminhos. Olhe, por exemplo, a história de Jó. Após todo o seu drama de sofrimento, ele diz, eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Muito mais do que a restituição dos seus bens, ele conheceu a pessoa de Deus mais intimamente. E nós vamos ver neste Salmo de Davi 3 razões pelas quais Deus permite o sofrimento na nossa vida para que nós o busquemos. Como diz C.S. Lewis, Deus fala conosco, Deus sussurra conosco o tempo todo, mas no sofrimento é como se Ele gritasse conosco. O sofrimento é o megafone de Deus. Este salmo foi escrito por Davi, provavelmente fugindo de Saul. Provavelmente ele estava ou numa caverna ou nos desertos. A sua vida estava ali em risco, o risco de perder a vida. E ele, angustiado, longe do templo, como ele diz aqui, ele chama de o seu refúgio, né, o tabernáculo. E ele busca socorro, ele busca conforto, consolo, direção em Deus. E Deus lhe ensina verdades preciosas que nós também hoje podemos e devemos aprender. Em primeiro lugar, Deus permite que sejamos cercados para que nós reconheçamos que Ele é o nosso único refúgio. Acompanhe a leitura dos primeiros versos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Percebam que Davi reconheceu que não a caverna ou os desertos ou os homens que ficaram com ele eram o seu refúgio. Ele reconheceu que era o Senhor. Olha como ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Deus é luz, Deus é a verdade, Deus é quem ilumina os seus caminhos e Deus é o único que poderia salvá-lo. E ele diz o Senhor, não as coisas ao meu redor, mas o Senhor é a fortaleza da minha vida, portanto a quem temerei? Davi se refugiou em Deus. Davi reconheceu ao ser cercado por inimigos que Deus era a sua fortaleza. Ele dependia totalmente de Deus. Por isso que ele diz, quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Por isso também que ele pode dizer em seguida, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Então, cercado por inimigos, Davi aprendeu que Deus é o seu refúgio. Deus é a sua fortaleza. E nós também somos cercados, meus irmãos, somos cercados por inimigos, somos cercados por lutas, por dificuldades, por sofrimentos, por más notícias, por tentações, por ataques de Satanás.
no momento aí, por essa pandemia, por essa ameaça de um vírus, mas nosso Deus é infinitamente maior do que um vírus, de qualquer homem, de qualquer nação, de qualquer autoridade, e Ele é a nossa fortaleza. Portanto, nós podemos até ser cercados, mas estamos seguros nas mãos de Deus. Diante disso, ele pede uma coisa, né? Reconhecendo que Deus é a sua fortaleza. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Olha que interessante, porque nós sabemos que nesta época a presença de Deus se identificava com o templo ou com o tabernáculo, no tempo aqui de Davi, que era um símbolo da presença de Deus habitando com o povo pela mediação dos sacrifícios, mas Deus era tão íntimo do povo que ele também tinha uma tenda. Nós sabemos que lá tinha um santo lugar, o Santo dos Santos, onde ficava a arca. E Davi diz, eu quero me refugiar na casa de Deus. Quero me refugiar com Deus, estar perto de Deus. Mas ele diz assim, não só para ficar longe do perigo, não só pensando na minha própria vida, em salvar a minha pele, mas ele diz para contemplar a beleza de Deus, ou seja, para adorar, para louvar, para bendizer a Deus, para conhecer a Deus, para admirar a grandeza de Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais confiança nós temos. Quanto mais nós conhecemos a grandeza de Deus, mais confiança nós temos. Muitas vezes nós damos ouvidos só a más notícias, a como a crise está grande, a como o problema está grande, a como a pandemia está crescendo, a como isso está acontecendo assim, a como os problemas na minha vida. Nós olhamos tudo que nos cerca, esquecemos de olhar a grandeza do Deus a quem nós servimos e que nos ama. E ele diz, verso 5, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do tabernáculo, me acolherá e ele levar-me-á sobre uma rocha. Davi está dizendo, eu sei que esse Deus vai me salvar. Ele vai me ocultar no recôndito do pavilhão, ou seja, no lugar mais íntimo. Aqui uma referência ao Santo dos Santos. É lá que ele vai me esconder e vai me colocar sobre uma rocha. E a gente sabe, à luz do Novo Testamento, que o templo é Cristo. Ele é o tabernáculo de Deus com os homens. O Verbo se fez carne e encarnou. O Verbo se fez carne e tabernaculou conosco. E a rocha é Cristo Jesus. Ele é a rocha de salvação. E então ele fala do livramento, verso 6, será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos, e no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Não é de obras, não é de barganha, mas é sacrifícios de júbilo, de ação de graça, que é o que nós oferecemos a Deus em Cristo Jesus, como diz Hebreus. Nós sempre temos que oferecer a Deus sacrifícios que é fruto de lábios que professam o seu nome. Cantarei e salmodiarei. E coisa linda, que Deus permite sermos cercados para que a gente compreenda que Ele é o nosso único refúgio. E em segundo lugar, Deus permite sermos desamparados para que a gente entenda que o nosso amparo é o Senhor. Ele é o nosso amparo. Davi, então, ele ora, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim, me responde. Davi está lá no deserto ou na caverna orando, pedindo a compaixão de Deus. Então que vem o versículo 8, Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Aí no verso 9 ele diz, não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Nós sabemos que Davi era um homem falho, ele errou muitas vezes, pecou várias vezes, mas o fato dele ser um homem segundo o coração de Deus é porque ele se arrependeu pela graça de Deus. Ele expressou um coração contrito, arrependido, ele se agarrou à graça de Deus. Ele não confiou em si mesmo, nas suas obras, na sua suposta bondade. E Davi muitas vezes passou por desamparo, Davi foi muitas vezes rejeitado, Davi foi alvo de calúnias, de tramas, até mesmo pelos seus próprios filhos. Muitas vezes difamavam Davi e ele não tinha como se defender. Há vários salmos sobre isto. E aqui ele está sentindo como que um desamparo. E ele chega até a dizer, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, a ideia assim, de que seria algo extremamente difícil, embora infelizmente ocorra, mas ele estava sofrendo um certo desamparo. Não havia alguém ali do seu lado para poder de fato trazer a ele algum alívio. Então ele afirma que ainda que isto ocorra,
Deus jamais vai o desamparar. Talvez você já tenha passado por isto, ou esteja passando por isso, sofrendo desamparo de pessoas, às vezes até de irmãos, infelizmente, dentro da igreja, ou da sua própria família. A gente tem que saber também até que ponto nós estamos errados, olhar para o nosso coração também, não é? Mas às vezes você está se sentindo até desamparado por Deus, mas olha este salmo que precioso. Às vezes Deus permite momentos em que nós nos sintamos totalmente desamparados, como no Salmo 142, quando Davi diz, né, olha minha mão direita e não há quem me reconheça, né, não há lugar para me refugiar. Ele estava se sentindo totalmente sozinho na caverna, mas neste tempo Deus nos ensina que Ele jamais nos desampara. E é interessante que Deus faz isto em Cristo e por causa de Cristo Jesus. Afinal, quem foi desamparado em nosso lugar? Jesus na cruz citou o Salmo 22 dizendo, Deus meu, por que me desamparastes? Deus virou as costas, vamos dizer assim, para o seu filho, virou o rosto do seu filho na cruz, porque os nossos pecados estavam sobre Jesus. E ele, sendo santo, não poderia ter comunhão ali naquele momento. Então, foi uma manifestação ali do juízo de Deus em Cristo como Cordeiro substituto, e ele foi desamparado no nosso lugar para que nós fôssemos amparados. Hoje é a paz com Deus, a reconciliação. Hoje Deus nos vê em Cristo, porque Cristo ofereceu uma justiça perfeita no nosso lugar com a sua vida e assumiu os nossos pecados, a nossa culpa, as nossas transgressões estavam sobre ele, mas ele, como não tinha pecado, como é o mediador perfeito, o salvador perfeito, ele venceu a morte, o seu sacrifício foi aceito e ele comprou para Deus um povo redimido no seu sangue, e Deus nos vê em Cristo, portanto nós jamais vamos ser desamparados. É o que Paulo canta em Romanos capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus nos vê em Cristo, portanto ele jamais vai nos desamparar, porque nós estamos em Jesus Cristo. A nossa salvação está baseada na obra e na pessoa de Cristo e não em nós, no nosso desempenho. Então Deus nos ampara em Jesus Cristo. Mas em terceiro e último lugar, Deus nos deixa numa situação vulnerável para que nós aprendamos a confiar nele. No meio disso tudo, no verso 11, Davi faz uma oração. Ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Davi está dizendo, Senhor, me ensina o teu caminho. Ilumina os meus olhos, ó Deus, mostra qual é o teu caminho. A gente sabe que ele faz isso pela palavra e pelo Espírito. Mas não só ensina, Davi diz, me guia. Não basta só apontar o caminho. Isso qualquer líder religioso, qualquer fundador de seita ou de religião, mostra o caminho, faz. Você tem que fazer isto, você tem que fazer assim para ser salvo. E alguns até tentam colocar Jesus como um mero exemplo, né? Um simples profeta. Ele ensinou o caminho. Ele é um espírito que te ensina como deve ser, ele é apenas um modelo. Não adianta, gente, você dar um manual de natação para quem está afogando, não é? Cristo veio nos salvar dos nossos pecados, ele pulou na água para nos salvar, para nos tirar de lá do lamaçal de pecados. E agora, com a obra do Espírito em nós, a gente vai se tornando a sua imagem. Mas nós precisamos de Cristo Jesus. Não só que ele aponte o caminho, mas que ele vá conosco, que ele nos guie. E ele é o bom pastor que nos guia a pastos verdejantes e as águas tranquilas. E por quê? Porque há perigo nessa peregrinação nossa. Ele diz, por causa dos que me espreitam. Nós estamos sujeitos a perigos e nós somos ovelhas. E não há animal melhor que nos defina do que ovelha, porque ovelha depende do pastor, ovelha tem que andar em bando, ovelha é frágil, ovelha às vezes é sonsa, não é? Ovelha às vezes demora a aprender, ovelha às vezes tem crise de medo se fica sozinho, ovelha não sabe procurar pasto, não sabe procurar água, então é vulnerável às feras, né? Então nós precisamos de um bom pastor que nos guie. Verso 12 ele diz, não me deixes à vontade dos meus adversários, né? No estado de total entrega, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, que só respiram crueldade, né? Uma das grandes dores de Davi eram as mentiras que eram ditas acerca dele, contra ele. Baseado nisso, então, ele faz uma confissão de fé. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos
viventes. Verso 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Nele nós podemos esperar. E às vezes nós somos colocados em situação em que nós nos vemos extremamente vulneráveis, frágeis, para que nós aprendamos que a nossa esperança é o Senhor. Este conceito, né, de esperar no Senhor é muito presente em toda a Bíblia, é vasta nos Salmos, né, de que a nossa esperança deve estar no Senhor, que a gente tem que esperar dele. E é claro que Deus usa pessoas, Deus usa situações, Deus pode usar autoridades, mas a nossa esperança, a nossa confiança deve estar no Senhor, não é em homens, nem em situações. Outro salmo diz, né, uns confiam em carros e cavalos, nós porém nos gloriaremos no Senhor. E a nossa esperança é Cristo, né? Nele nós esperamos, à luz de toda a Bíblia, nós cremos que a nossa esperança é o Senhor Jesus, nós tanto esperamos dele nesta vida, como esperamos ele próprio vir, né? A nossa grande esperança é Jesus Cristo. Então nós falamos hoje à luz deste salmo que Deus permite certas situações na nossa vida para que nós o busquemos com mais intensidade, com mais profundidade. Muitas vezes Deus nos permite ver cercados para que a gente compreenda que Ele é o nosso refúgio. Muitas vezes Deus permite sermos desamparados para que a gente entenda que Ele é o nosso amparo, Ele jamais vai nos desamparar. E muitas vezes Deus nos permite a vulnerabilidade para que a gente aprenda a esperar nele. E que nestes momentos, em toda a nossa vida, nós aprendamos estas verdades e coloquemos em prática. Em Cristo Jesus, nós temos este Deus que diz ao nosso coração: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença, porque quando eu me vejo cercado, o Senhor é o meu refúgio. E minha vida está oculta em Cristo, como diz Paulo, né? Quando eu me sinto desamparado, eu sei que o Senhor jamais vai me desamparar, embora as circunstâncias pareçam até dizer o contrário. E quando eu me vejo totalmente frágil, vulnerável, eu sei que o Senhor é a minha esperança. Que Deus nos abençoe, irmãos. Busquemos o Senhor. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Um abraço.